Começando. Turma, hoje nós vamos estudar a temática filosófica que fala sobre a questão da epistemologia, que é o conhecimento. Epistemologia é o estudo do conhecimento. E um desses conhecimentos que nós estamos estudando desde o início das nossas aulas é o primeiro de todos, né? É o conhecimento através da mitologia, que é o estudo dos mitos. Então, vamos começar a nossa aula sobre mitologia e suas características. Só um instante, que eu estou passando aqui. O objetivo da nossa aula, nós precisamos sempre entender por que é que nós estamos estudando esse tema. Por isso que eu sempre coloco para vocês os objetivos da aula, que é exatamente por que é que nós vamos estudar esse assunto. O primeiro objetivo é conhecer o significado da mitologia para a humanidade, apresentar alguns aspectos do questionamento filosófico presentes nas narrativas mitológicas e pensar a mitologia por meio de uma abordagem contemporânea. Esses são os objetivos. Então, para que a gente possa entender como abordar essa temática, nós precisamos saber o que é que significa mito, o que é o mito. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Então, o mito, na verdade, são aquelas histórias fantásticas que nós escutamos através da civilização, e principalmente no começo dos tempos, como forma de explicar como tudo foi criado, como o planeta foi criado, a humanidade foi criada. Como Ninguém sabe o que está passando na cabeça dela. Como naquela época não tinha outra forma de se conhecer as realidades do cosmos e da vida, as histórias eram passadas de gerações a gerações de uma forma bem simples, de uma forma bem fantasiosa, entendeu? Como se fosse um conto contado do entendimento das pessoas naquele momento sobre como essas questões eram estudadas, abordadas, né, passadas, como eu já falei, geração por geração, de pais para filhos, para que as pessoas pudessem entender o mundo e a humanidade também. E quais são as características, né, dessa temática que nós estamos trabalhando, né? A mitologia. São as seguintes: fixa narrativa no passado, não? São histórias contadas, como eu já falei, de geração a geração, de pais para filhos, histórias antigas. Narra a história através de genealogias e rivalidades ou aliança entre forças divinas sobrenaturais e personalizadas. No primeiro vídeo que vocês assistiram, vocês viram que o interlocutor estava contando a história do começo do mundo, né? E as representações eram a representação da Terra era em forma que era chamada de Gaia, era em forma da natureza, a Terra em si, né?
A representação do caos era o cosmo, aquela coisa do universo, do cosmo, né? Onde a gente vê que não existe nada concreto, apenas aqueles satélites, aqueles planetas, né? Aquelas estrelas. E outras tantas representações. A representação, por exemplo, de Urano, que depois ele se personifica como um humano, mas é a representação do céu, que hoje nós temos, a representação do céu, entendeu? Não se importa com contradições, com o fabuloso, com o incompreensível. A autoridade é posta na confiança religiosa, no narrador, que é o contador de histórias, entendeu? Os mitos, eles não têm como é que eu posso dizer, um padrão ético, moral em relação à família. Por exemplo, Gaia, que é a mãe de Urano, posteriormente ela se torna a esposa dele e nasce filhos deles, e os filhos, os irmãos, eles se casam entre si. Não tem esse padrão moral, né, nas histórias mitológicas, né? Esse padrão moral da família, ele vai surgir com o cristianismo, mais na frente, com as histórias contadas pela civilização hebraica, depois pela civilização grega, e mais na frente vai passando até chegar aos nossos tempos atuais. Há uma história e um fundo moral nelas e que devemos analisar cuidadosamente. Ou seja, o mito, ele não é o antônimo de verdade, ou seja, o contrário da verdade. O mito não é uma mentira, como na filosofia, pelo menos, não é. O mito, ele traz uma história, lógico que é uma história fantástica, irreal, mas que traz uma mensagem para as nossas vidas, para a nossa condição humana. Então, ele nos mostra como é que nós nos vemos no mundo, né? Como é que nós surgimos no mundo e como nos vemos no mundo, qual o nosso papel no mundo. Nos mitos, a figura da divindade é altamente exaltada. É outra característica bem marcante na questão dos mitos, né? Os deuses que se apresentam, eles são deuses com características humanas, mas que têm todo o poder de construir o bem e o mal, assim eles desejem, né? As manifestações míticas são aquelas que são inventadas pelos desejos inconscientes que existem em todos. Aí, dando um exemplo, como eu acabei de falar, a vontade inconsciente de que do bem vença o mal, de que o bem vença o mal. Desculpe, gente, a minha tosse. Aquelas que foram herdadas por nós, pelos primitivos, como é o caso dos rituais de passagem, né? Aqueles rituais que até hoje nós comemoramos. Antigamente nas civilizações, eram rituais feitos até de forma meio bárbara, né? Mas na contemporaneidade, nos nossos tempos, são aqueles pequenos rituais que nós fazemos, como a formação, a festa de formatura, a festa de Ano Novo, né? O Natal, os bailes de 15 anos, batizados, casamentos, e aí vai, né? Tem muitas formas que nós ritualizamos o nosso comportamento. Aquele personagem que são encarnações de tudo aquilo que gostaríamos de ser. Os meios de comunicações mexem com esse imaginário das pessoas, apresentando artistas e esportistas como sendo fortes, saudáveis, com uma profissão de sucesso, ricos, né? Então, são os mitos atuais, né? A gente pode dar o exemplo de um mito no esporte, que muita gente acha. O Neymar, não é? O Rei Pelé é um mito, né? Considerado um mito, né? Dos artistas, temos vários artistas como
Por exemplo, Fernanda Montenegro é um mito na dramaturgia do nosso país, né? E tantos outros que por aí vai, né? Por exemplo, nós temos hoje em dia um governante do nosso país que é considerado um mito, né? Pelos seus aliados. E aí vocês vejam que a questão do mito, ela é uma criação humana. É o homem que transforma o homem em um mito, né? Aquelas que são encarnações do nosso desejo de segurança. Exemplo, os heróis nas histórias em quadrinhos são gerados pela nossa vontade de proteção ideal e imaginária. Pronto. E essa parte específica vai ser a nossa segunda aula, falar sobre a questão dos semideuses, né, na filosofia e dos heróis da atualidade, principalmente os heróis das nossas histórias em quadrinhos. E aí, na próxima lâmina, nós vemos que a mitologia ela não é apenas a mitologia grega, não existe apenas na Grécia. Muito pelo contrário. A primeira manifestação mitológica conhecida na história das civilizações foi a mitologia mesopotâmica, né, da Mesopotâmia. Aí temos a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia hindu, a mitologia africana, chinesa, árabe, japonesa, mitologia celta, mitologia nórdica, que é aquela que fala sobre Thor, né, o deus do trovão. Temos a mitologia cristã. Tinha mitologia cristã, sim, as histórias contadas na Bíblia Sagrada, elas, na própria Bíblia, elas se manifestam como histórias simbólicas, né? São simbologias, ou seja, histórias contadas de geração a geração para entendermos como foi a manifestação da criação do universo, do mundo e da humanidade através de uma voz, de uma voz, como é que eu posso dizer, de uma voz religiosa, espiritualizada, né, através de Javé, que era o deus dos hebreus, entendeu? E também temos a mitologia persa. Por que é que eu estou apresentando esses exemplos de mitologia? Porque esses exemplos vocês vai fazer parte da atividade que vocês vão fazer, a pesquisa que vocês vão fazer para obtenção de notas, né? Aqui nós temos a imagem de deuses mitológicos. Essa primeira imagem são deuses da mitologia grega, né? Zeus, Hera, né? Aqui vocês estão vendo. Aqui embaixo são deuses da mitologia africana, né? Tem muitos deuses, em Exu, Ogum e tantos outros que cada um conta uma história e cada um tem uma característica específica, né? Uma característica humana específica. Aqui em cima nós temos deuses da mitologia egípcia. Aqui nós temos deuses da mitologia hindu, né? Krishna. E aí vai. Pois bem, lá no início da nossa apresentação estava escrito do mito ao logos. Então houve uma ruptura nessa forma de conhecimento ao longo da história, né? Feita pela filosofia através da logos, significa razão. Vamos ler aqui o significado dessa palavra, uma palavra grega que significa razão. Racionalidade que distingue o ser humano dos demais animais, sendo este capaz de raciocinar, de compreender a realidade, a razão,
São um conjunto de leis que, segundo Heráclito de Éfeso, fazem o universo funcionar, compondo um tipo de inteligência cósmica. Ou seja, o logos é a forma racional que a filosofia encontrou para poder explicar, não apenas através de histórias fantásticas como era a mitologia, mas através de histórias que nos colocam realmente de frente com a razão, para que a gente possa entender como foi toda a criação do mundo e do ser humano. Quais são as características da filosofia, que no caso aqui é o logos, é a razão. Olha, se preocupa em explicar como e por que no passado, no presente e no futuro. Explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais, né? Vocês lembram que a mitologia explicava, através de figuras fantásticas, a criação do mundo, da terra, do ar. Já a filosofia explica essas mesmas criações, mas através dos elementos que a própria terra produz, né? Ou seja, de uma forma totalmente racional. Não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis. Exige explicação coerente, lógica e racional. Autoridade vem da razão, que é a mesma em todos os seres humanos, e não da pessoa do filósofo. A filosofia tem como principal característica o questionamento constante. Filosofia não permite que nada continue da mesma forma como está, ou seja, ela está sempre em busca da verdade. Filosofia é a busca da verdade, das coisas coerentes, das coisas racionais, das coisas lógicas. Como foi que aconteceu essa ruptura, né? Essa transição, que é a passagem do mito ao logos? O mito, ele se caracteriza pelos povos da Grécia antiga como explicações de tudo o que acontecia. Um raio, uma tempestade, a fúria de Zeus que estava detonando com os seres humanos na Terra. Essa era a explicação do mito. Já o Logos, ele se preocupava em explicar as coisas de uma forma que houvesse coerência naquilo que a pessoa estava explicando. Como é que, vamos imaginar aqui, tomando o exemplo do raio e da tempestade, como é que um ser divino, ele racionalmente, a filosofia não consegue entender como é que esse ser divino solta seus raios, né, seus trovões, porque se enfureceu com o povo na terra. Ou seja, utilizava o ser humano como um joguete, brinquedos que ele podia tanto utilizar em forma lúdica, né? Utilizar como se fossem verdadeiros fantoches mesmo, nas suas brincadeiras até sexuais, porque a história conta que houve vários relacionamentos entre deuses e humanos que geraram os semideuses, né? A história da mitologia conta. Só que a filosofia, ela não consegue entender dessa forma, né? Ela consegue entender que os raios e as tempestades acontecem pelo fenômeno criado, científico até, criado pelo universo, pelo cosmos, um choque das nuvens que acontece aquele trovão, aquele barulho todo, e a chuva pela densidade do ar que ocasiona a composição da água que cai como chuva na terra. Então é uma forma mais lógica de explicar a razão de todas as coisas. E a gente sabe que é necessário que a gente explique o mundo de uma forma
que a gente possa verdadeiramente entender e não ficar apenas na ilusão de uma historinha do conto da carochinha, né? Muitas vezes o mito se apresenta assim. Para concluir a nossa apresentação, é interessante que a gente perceba que a filosofia, que é amor ao saber, que é a busca do conhecimento, não é uma posse. Precisa ser compartilhada essa busca pela verdade, pelo conhecimento, pelo saber. Então, nunca devemos confundi-la com ciência, que é a posse de um saber construído historicamente, isto é, determinados pelas condições de seu tempo. Portanto, mito, filosofia e ciência possuem entre si não uma relação de exclusão ou gradação, mas sim de intercomplementaridade, haja vista que um sempre sucede ao outro de forma cíclica no decorrer do tempo. Então, gente, a gente entende que na sociedade atual, né, no mundo contemporâneo que nós vivemos, a mitologia está fortemente presente. Nós podemos vê-las em vários jogos, como, por exemplo, Final Fantasy e aquele jogo do Ragnarok, nos filmes, nas séries de TV, né, a gente pode ver nos filmes como o filme do Harry Potter, né, Cavaleiro do Zodíaco, Senhor dos Anéis, né, tem muitas histórias interessantes, mitológicas, que encantam, na verdade, a gente, né, super interessante. E elas vão sempre estar vivas na nossa formação e na nossa condição humana, porque é uma forma que nós encontramos também de compartilharmos o conhecimento com toda a sua ludicidade, com toda a sua atratividade, né? O mito, ele é uma história fantasiosa, mas é uma história altamente atrativa de se ver, de se ouvir, como as histórias que a gente escuta das nossas mães, dos nossos pais, das nossas avós, né? Aquelas histórias que eles contam de antigamente, que a gente adora tanto ver. E eu deixei como sugestão aí no final para vocês, que eu vou colocar lá no grupo, né? É um resumo da nossa aula, daquele site que eu já indiquei para vocês, que é o Sublime Filosofia. Ele faz um resumo bem curtinho, mas é bem interessante sobre essa temática. E também deixei como sugestão para a atividade que nós vamos falar daqui a pouco, esse site que são narrativas mitológicas em vídeos, né, conhecendo a missão mitológica da revista Recreio. Então, nossa aula se conclui e agora nós vamos entender como é que vai ser a nossa atividade, tá certo?